Fala pessoal, você sabia que a história do filme Super Mario Galaxy e dos jogos é diferente? Eu sou o Geeks e esse é o canal Geeks Memory e hoje você vai conhecer a história completa e resumida de Super Mario Galaxy 1 e 2. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo ou amiga que também é fã do Mario. Aproveita e já ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Então vem comigo, porque essa jornada começa com algo que só acontece uma vez a cada 100 anos. E quando acontece, tudo ao redor muda. Tudo começa a partir do Festival das Estrelas, que ocorre a cada século, ou seja, a cada 100 anos. Um cometa gigantesco cruza o céu do Reino dos Cogumelos, e quando ele passa, uma chuva de estrelas cai sobre o mundo. Pequenos fragmentos luminosos, conhecidos como Starbites. Eles não são apenas bonitos, eles são vivos e quando reunidos podem renascer como algo muito maior. Uma Power Star, uma fonte de energia capaz de mover galáxias inteiras. Era um momento de celebração, de esperança. E naquele ano, algo muito especial estava prestes a acontecer. Um belo dia, Mario recebe uma carta da princesa Peach. A carta era simples, mas cheia de significado. E ela dizia: "Querido Mario, estarei esperando você no castelo na noite do Festival das Estrelas. Há algo que eu gostaria de te dar. Assinado Peach." Nada parecia fora do comum. Era só mais uma noite, mais uma festa e um encontro com a princesa. Mas tem uma coisa que a gente aprende com o tempo. É que quando tudo parece tranquilo demais, é porque algo está prestes a acontecer. Naquela noite, Mario chega até o castelo da princesa. Está tendo uma festa. Os Toads estão todos felizes, correndo por ali, coletando as Starbits que caem do céu como se fosse uma neve brilhante. O clima é leve, quase mágico, até que o céu acaba se escurecendo. Sem aviso, ele aparece, Bowser, mas dessa vez não como antes. Ele não vem sozinho para raptar a princesa, ele vem com toda uma frota de Koopas. Naves gigantes acabam cruzando o céu e atacam o castelo. Toads estão sendo capturados, presos em cristais, sem chances de poderem reagir. É então que Bowser revela o seu plano. Ele não quer apenas sequestrar a Peach como ele sempre faz. Ele quer algo muito maior. Ele quer criar sua própria galáxia. E para isso, ele arranca um castelo inteiro do chão e eleva até o céu, rumo ao centro do universo. Mario tenta impedir isso. Corre, salta, pula, desesperadamente, até que ele finalmente consegue alcançar o castelo no último segundo. Mas antes de chegar até a princesa Peach, algo acaba acontecendo. Um Kamek acaba surgindo. Para quem não sabe, o Kamek são os Koopas que conseguem usar magia no reino de Bowser. E com um único feitiço, ele acaba lançando Mario para longe, para o vazio do espaço. Sem controle e sem direção, apenas caindo, até que tudo se apaga e Mario desmaia. Quando Mario acorda, ele não está mais no seu mundo, no reino dos cogumelos. Ele está em um pequeno planeta que flutua no espaço. Ali, ele encontra criaturas diferentes de tudo que ele já viu. Pequenas, luminosas e bem vivas, bem vibrantes. As Lumas, e uma delas já conhecia Mario. Era a Luma que Peach carregava antes de ser capturada. Ela não fugiu por medo, ela fugiu para encontrá-lo e poder ajudá-lo a salvar a princesa Peach. Com isso, Luma acaba apresentando a Mario o seu planeta e aqueles que habitam nele, as outras estrelas que são conhecidas como as Lumas. Após isso, ele apresenta a governante daquele planeta, e Mario conhece Rosalina, uma figura misteriosa, calma e serena, e ela acaba revelando a verdade, que Bowser não roubou apenas a princesa Peach, ele roubou também alguns itens extremamente poderosos, as chamadas Power Stars, um tipo de energia que mantém o próprio universo em movimento. E sem elas, o seu observatório, o Comet Observatory, está preso e imóvel naquela região do espaço. Sem poder viajar entre as estrelas, ela não consegue ajudar Mario a salvar Peach e salvar o próprio universo, correndo o risco de Bowser poder dominar o universo, assim como ele planejou. Então, Rosalina faz uma proposta a Mario. Se ele a ajudar a recuperar as Power Stars, ela vai ajudá-lo a salvar a princesa Peach. Algo bem simples, mas com extremo peso para o bem das galáxias, pois dessa vez, Mario não será apenas o herói do reino do cogumelo, ele será o herói de todas as galáxias. Com um acordo firmado e pronto para começar uma nova jornada, Mario parte para sua aventura. Mas antes disso, ele acaba recebendo um presente da sua pequena aliada Luma. Luma
se une a Mario e concede um novo poder a ele, o Spin. Um movimento simples que permite que Mario viaje entre os planetas e cruze o espaço profundo, desafiando a própria gravidade. E assim, agora habilitado com seu novo poder, Mario inicia a jornada pelas galáxias. Mario vai explorando galáxias inteiras, cada uma diferente da outra. E a cada galáxia explorada e o desafio completado, ele acaba recuperando uma Power Star. E pouco a pouco, o observatório vai voltando à vida. Novas áreas são desbloqueadas e o caminho até Bowser vai se abrindo. Mas não é uma jornada assim, porque Bowser também está se preparando para a batalha final. Após um tempo em sua jornada, Mario começa a chegar cada vez mais próximo do seu verdadeiro objetivo. E com isso, ele começa a entrar em conflito com as fortalezas de Bowser. Ali, a cada fortaleza que ele consegue derrotar, ele ganha uma Grand Star, que são estrelas ainda mais poderosas que as Power Stars. E normalmente elas estão sendo guardadas por Bowser ou por Bowser Jr. ou um de seus lacaios de maior confiança. Após reunir as 6 Power Stars e conseguir colocar o Observatório de Rosalina para funcionar, eles finalmente chegam ao centro da galáxia para enfrentar o exército de Bowser. Só que dessa vez Mario tem uma surpresa desagradável. Diferente de outros desafios com Bowser, que ele teve que enfrentar um castelo inteiro cheio de seus capangas, dessa vez ele vai ter que enfrentar uma galáxia inteira. Uma galáxia criada por Bowser, utilizando o poder das estrelas, um seu novo império a nível galáctico. E com Peach ao seu lado, ele seria o imperador e a imperatriz da nova galáxia de Bowser. Com isso, Mario enfrenta o planeta inteiro e os vários capangas de Bowser, até que a batalha final se inicia. O cenário é um planeta que está em beira do colapso, e Mario e Bowser começam a sua batalha final. Depois de uma luta muito acirrada e de um planeta prestes a colapsar, Mario vence Bowser e o joga para o núcleo do planeta. Com isso, ele consegue salvar a princesa Peach e recuperar a última estrela do poder. Todos parecem felizes. O vilão foi derrotado, a princesa foi salva e a galáxia parece que está em paz novamente. Porém, por conta da destruição da galáxia de Bowser, algo terrível acaba acontecendo. A galáxia começa a colapsar e surge uma supernova. E em segundos isso acaba se transformando num gigantesco buraco negro, capaz de destruir todas as galáxias ao redor. Planetas e estrelas, tudo está ameaçado. Tudo destinado a encontrar o seu fim. Sem uma solução e sem saber o que fazer, Mario começa a se desesperar. E assim, a sua preciosa amiga Luma acaba dando uma sugestão. A Luma diz a Mario que usando o poder das estrelas é capaz de evitar essa catástrofe. Então, sem hesitar, ela avança em direção ao buraco negro. E junto a ela vai toda a população de Lumas do planeta de Rosalina. Elas utilizam todo o seu poder e sua força de vida para um último sacrifício. E com isso conseguem impedir o fim do universo das galáxias. Em uma explosão silenciosa, tudo recomeça e um novo universo é criado a partir do zero, criado a partir do sacrifício das lumas. Após a explosão, Mario acorda e diante dele está Rosalina. E ela explica uma importante história do universo, como ele funciona. Seu funcionamento é baseado em ciclos. Ele nasce, cresce e eventualmente termina sua jornada. Mas não é o fim, é apenas um novo começo, o início de um novo ciclo. Após entender isso, Mario acaba acordando novamente em outro local, dessa vez no reino dos cogumelos. E tudo parece normal, como se nada tivesse acontecido. Mas não é bem assim. Quando olhamos ao redor, vemos que todos seus amigos estão ali, mas também seus inimigos, todos juntos, como se o universo tivesse se reorganizado. Ele olha para o céu e vê algo novo, uma galáxia recém-nascida. E ali ele entende que tudo aquilo que ele ouviu de Rosalina não foi somente um sonho, foi real. E após os créditos, uma última cena ocorre. Rosalina está observando o novo universo de longe e diz: "Eu estarei observando vocês, das estrelas." Então, ela parte para longe com seu observatório. E ao fundo, uma pequena Luma reaparece, sozinha, como se tudo fosse começar novamente em um novo ciclo. E este é o gancho para Mario Galaxy 2. Uma nova galáxia foi criada, e ela também tem suas histórias. A cada 100 anos, o céu do reino dos cogumelos se enche de luz e estrelas cadentes cruzam o horizonte, como se o próprio universo estivesse mais próximo. Naquele dia, um ciclo recomeçou. Mario recebeu um convite da princesa Peach. "Mario, quer dividir um bolo enquanto assistimos às estrelas?" Assinado Peach. E mais uma vez,
Tudo parece muito familiar, quase como se o tempo tivesse voltado. Mas existe um pequeno detalhe que muda tudo. No caminho para o castelo, Mario encontra algo estranho na grama. Uma pequena luz, muito fraca e solitária. Quando chega perto, ele descobre que é uma pequena luma, que está perdida e sem direção. Essa pequena luma o escolhe e salta para dentro do seu chapéu, concedendo de novo o poder de girar. Só que dessa vez não vai ser uma coincidência, é o começo de algo bem maior. Quando Mario chega ao castelo, já é tarde demais. O ataque já havia começado. Só que dessa vez, Bowser não resolveu raptar o castelo com uma nave. Ele está gigantesco, enorme, alimentado pelo poder das Power Stars, que dessa vez, ao invés de usar um gerador, ele tomou para si. Ele está com uma força bruta absurda, quase imparável, invencível. E diante de todos do Reino do Cogumelo, ele acaba sequestrando a Princesa Peach novamente e parte para o centro do universo. Mario então não perde tempo e utiliza o poder das lumas para se lançar até o universo. Utilizando do Launch Star, ele vai em perseguição ao centro do universo, direto para o espaço. Até que, com isso, Mario chega num pequeno planeta, que serve como sua base para a nova aventura. E ali ele conhece Luba, um líder diferente de Rosalina. É como se fosse uma luma, só que muito maior e roxa. Apesar do estilo diferente de liderança, Luba consegue auxiliar Mario e praticamente tem o mesmo objetivo que Rosalina na primeira aventura de Mario Galaxy. Ele revela que sua tripulação e sua nave foram atacadas por Bowser e que todas as Power Stars que estavam dentro dela foram roubadas. E agora, com este poder, Bowser está ameaçando o universo inteiro e as galáxias. Isso não é mais um problema somente do Reino dos Cogumelos. Com isso em mente, Mario faz um acordo com Luba e os dois se tornam aliados para deter essa ameaça. Luba reconstrói sua nave, utilizando da Power Star que Mario conseguiu recuperar em uma de suas jornadas, e transforma em uma nova nave, a Starship Mario, uma nave em formato da cara do próprio Mario. Então Mario inicia sua nova jornada, viajando de galáxia em galáxia, enfrentando desafios como os capangas de Bowser e de Bowser Jr. A cada Power Star que Mario recupera, ele fica mais perto de salvar a princesa e impedir Bowser de destruir as galáxias. Porém, dessa vez, o tempo urge e Mario precisa ser extremamente rápido para recuperar as Power Stars. Pois como dessa vez Bowser não está querendo somente construir uma galáxia para si, ele quer dominar as galáxias, utilizando do poder das Power Stars, o próprio universo está entrando em desequilíbrio e causando rupturas. E aqui, muito similar a Galaxy 1, quando Mario recupera todas as Power Stars, ele finalmente vai em encontro ao seu inimigo mortal. Indo direto onde Bowser está, Mario encontra o coração do seu plano, aquele chamado Galaxy Generator, uma estrutura gigantesca capaz de controlar galáxias inteiras. E quando Mario vai tentar destruir essa máquina, o confronto final acontece. Bowser aparece, gigantesco, carregando o poder das estrelas dentro. Seus golpes são capazes de destruir planetas inteiros, mas Mario não desanima e o enfrenta mesmo assim, pois ele sabe que já venceu no passado e irá vencê-lo novamente. Com a derrota de Bowser, tudo começa a ruir. Seu império, suas criações, seu controle sobre o universo. E Peach também acaba sendo salva finalmente. Mas antes de tudo ruir, um cometa acaba sendo liberado. E dentro dele estava algo similar, e que nós já ouvimos no passado. O Comet Observatory, a residência de Rosalina e de suas lumas, observando tudo, como sempre, em silêncio. Com isso, a pequena luma que estava acompanhando Mario durante toda essa sua jornada acaba se despedindo dele e de Peach para reencontrar a sua mamãe, Rosalina. Mas antes de deixar, ela pega o chapéu de Mario para lembrar como uma recordação dessa aventura que tiveram juntos. Com isso, Mario e Peach retornam ao planeta de Luba, que os leva de volta ao Reino dos Cogumelos. Mais uma vez, o universo está em paz. Mas ainda há um detalhe curioso. Bowser continua vivo, só que dessa vez ele está minúsculo, sem todo aquele poder para ameaçar o universo. Em algum lugar, no fundo das galáxias, nas profundezas do universo, Rosalina está no seu observatório, contando histórias para as lumas. E assim, encerramos a história de Super Mario Galaxy 2. Mas agora eu quero saber de vocês. Conheciam já a história de Mario Galaxy? Gostam mais do 1 ou do 2? Deixa aí nos comentários. Aproveita e se não deixou, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que tem vídeo novo aqui toda semana. E aproveita e passa também na nossa playlist, que
que tem vídeos de várias outras franquias, como por exemplo, Mega Man e até mesmo outros jogos da Nintendo. Eu sou o Geeks e até a próxima. Grande abraço!